problema de qualidade, paciente, etc., ele impacta no lucro, né? Ou seja, na verdade, todos os problemas no final da linha, eles têm no final da linha, dentro de uma empresa da corporação, você tem como medir se ele realmente... qualidade. Qualidade no final da linha também impacta a eficiência econômico-financeira da empresa, né? Ou seja, considerando que as empresas estão trabalhando para entregar o melhor serviço, qualidade, etc., etc., elas não estão fazendo subentrega. Então, é fácil medir se toda essa transformação, esse modelo, ele vai funcionar ao longo do tempo, né? Como é que a gente está de tempo aí? Eu acabei aqui, é isso, deu Sharp, é isso. Então a ideia exatamente era tentar passar de forma rápida por esse ciclo do que eu acredito, dos principais pontos de transformação nesses últimos anos que eu passei em alguns grupos e estou passando em alguns grupos de medicina diagnóstica, correlacionando as coisas da administração tradicional ou de outras empresas para o setor de medicina diagnóstica, sem ser um médico, né? Então, que é um negócio difícil falar sobre a área de vocês. Queria agradecer ao Léo aí, muito boa apresentação, realmente deu muito insight de maneira geral, assim, como a gente pensa a radiologia, como a gente pensa essas mudanças que a gente tem na radiologia. Várias situações eu já presenciei, inclusive de vários slides que você passou aí. Eu já tenho alguns comentários aqui, mas se alguém quiser começar fazendo perguntas, começar a discussão. Primeiro, obrigado pela apresentação, ela foi muito legal. Depois eu vou revisar, vou ver se dá para assistir de novo a aula, tudo. Queria te perguntar uma coisa. Essas empresas estão passando por esse processo de renovação, elas muitas vezes elas querem saber qual que é o possível retorno e investimento de uma inovação dentro da empresa delas. Querem, por exemplo, eu estou aqui na minha empresa já sedimentada, grande já, e eu quero saber, por que eu vou contratar um cientista de dados, por que eu vou tentar buscar inovação, como é que eu vou saber se eu vou ter retorno nesse investimento, né, investir numa área de pesquisa, uma área de inovação da minha empresa. E é difícil da gente argumentar isso, porque a gente não sabe, às vezes a inovação que a gente falou pode dar tudo errado, Então, como é que você vê isso daí? Boa pergunta. Uma coisa que a gente não falou aqui é assim, quando você define estratégia e tem um plano de inovação, qual é o desdobramento no final disso? É o que chama plano de negócio, né? Então, é a forma de você criar algum tipo de racional para aquela iniciativa. Imagine que você tem ali um painel de 15 projetos de inovação, dos 15, 12 podem dar errado, 3 podem dar certo, né? Mas todos vão ter que ter um racional de como dar certo, né? Eu estou criando uma área, por exemplo, de data science, 5 pessoas. 5 pessoas já me custar, sei lá, 700 mil reais por ano. 700 mil reais por ano, como é que eu me pago, né? Eu me pago porque cientistas de dados eles vão correlacionar todas as áreas da empresa. Digamos que essa empresa ela tem um problema de glosa de plano de saúde, tem outro problema. Vai ter que listar os problemas, né? Aí tem que primeiro listar os problemas. Quais são os problemas? Glosa de plano de saúde, reconvocação, quebra de máquina, falta de faturamento com o cliente. Você vai listar lá 7, 8 problemas. E a inovação desse grupo vai ter que ser orientada a esses problemas. Então, digamos que tem lá um potencial de problemas de 30 milhões de reais, seja de aumento de receita, seja redução de custo, seja aumento de qualidade com consequente redução de custo, né? Porque no final do dia, essas coisas vão se conversando. E a orientação desse grupo, do plano de trabalho que eles vão ter que fazer com o racional, vai ser exatamente atingir esses principais problemas ou metas definidas, né? Não necessariamente que eles vão ter que capturar isso 100%, mas, digamos, se você tem 10 milhões de problemas e sua área custa 700 mil reais, cara, se você resolver 1 milhão de problemas, ou seja, 10% do problema, você já resolveu a área, né, anualmente. Então, esse é o tipo de raciocínio quando se faz um plano de negócio que, no final, o CEO, ou o dono, ou o conselho, ou os acionistas, eles vão querer ver, né? Não é, não, eu vou fazer porque é legal. Esse fazer por não fica em pé. Você pode contratar todo mundo. Daqui a 6 meses, todo mundo vai se questionar, vai olhar para o lado e dizer, cara, né, por que isso aqui existe? Né? Então, eu acho que essa sustentação da discussão dos planos e principalmente orientar os problemas. Qual é o problema que eu estou indo resolver? Né?
às vezes as pessoas sabem o problema, e às vezes você vai ter que provocar o problema porque as pessoas não estão entendendo qual é o problema. Também tem isso. Né? Tá. Em termos do que você teve de experiência de medicina diagnóstica, qual que você elencaria os maiores desafios que essas empresas elas mostram em se transformar ou de ter um plano de longo prazo? Como é que você vê isso aí? Vamos categorizar em 3 tipos de empresas. Tem as empresas grandes, as médias e as pequenas. Né? As grandes, hoje, em 2 subtipos. Tem as empresas de diagnóstico grande e tem os grandes hospitais, né? Que aí eu acho que são bem diferentes. Falando especificamente de medicina diagnóstica, quando a medicina diagnóstica está dentro de um hospital, não necessariamente ela é a prioridade. Né? Então, ou seja, o investimento, tecnologia, padrão, etc., investimento em tecnologia ou de padrão de dados, se a empresa mãe tiver uma estratégia que englobe, ou seja, acho que o grande desafio aí é quando a empresa mãe entende que dados é uma estratégia importante, que informação e atendimento para o usuário, de entrega para o exame, laudo é uma informação importante, e logicamente que a área de diagnóstico ela vai ter um peso mais forte. Né? Depende do posicionamento da empresa principal. Quando a empresa é empresa grande, é empresa de diagnóstico, que é o que a gente está vendo no mercado agora, um volume de compra de empresa, crescimento, expansão geográfica, etc., o grande desafio delas hoje é a integração. Ela compra uma empresa que não tem tecnologia em ordem, não tem os dados em ordem, tem lá um fabricante Siemens, outro Philips, outro GE, outro com um contrato de manutenção diferente. Ou seja, o grande desafio delas é integração e padronização. Né? Ela precisa padronizar e integrar, principalmente no Brasil, que é uma geografia completamente diferente, com culturas completamente diferentes. Então, grandes estão passando por esse desafio. Tanto isso com hospitalares com esse padrão distribuído no Brasil, né? Quanto as de diagnóstico. As empresas médias e pequenas, engraçado, né? Tem aquela que é 100% caseira, que ela está resolvendo, mas a pessoa física do médico está resolvida. Se ele estiver feliz, está tudo certo. Se ele, é só uma forma de acomodar ali as atividades, atender o trabalho dele, etc. Ele trabalha para o hospital A, para o B, e tem a clínica dele, ou seja, isso está tudo... Se ele quiser dar o próximo passo, que aí é o limbo, né? Entre a pequena e a média, vai precisar de investir, vai precisar, eu vou comprar uma ressonância, vou comprar uma tomografia com equipamento. E aí tem um turning point de deu certo a primeira, a segunda, e agora eu vou abrir a terceira e a quarta clínica. Já não dá para fazer igual à primeira. E aí já começa a ter problema de gestão. E ele não sabe como fazer isso. E aí, ou traz um administrador, ou vai estudar, assim, vai ter que fazer diferente. Esse gap entre a pequena e a média é onde a maioria dos problemas hoje que eu presencio estão. Né? São as 2 clínicas que deram certo que ele quer ir para 5. E aí começa a gerar problemas diferentes, porque assim, eu vou ter uma engenharia clínica que vai ter que dar apoio a todas as máquinas, começa a máquina a quebrar, vou ter que comprar peça separada, como é que eu consigo médico agora para todo mundo? São problemas que ele nunca vivenciou. Né? Então, quem passa essa fase, que aí consegue ter, sei lá, 5, 6 clínicas, um grupo, já faturando seus 20, 30, 40 milhões de reais por ano, de alguma forma mais amadurecida, já está em outro patamar. A questão é chegar lá. Né? E com a velocidade de tecnologia hoje que se tem, né? e com a mão de obra de vocês, que é uma mão de obra difícil, escassa, que é o radiologista de alta qualidade, etc., ou seja, todas as exigências elas são maiores. Né? De equipamento, evolução tecnológica de engenharia clínica, dos grandes fabricantes, de atualização dos equipamentos, entender o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e principalmente prestar um serviço diferenciado hoje para o paciente, né? Com um atendimento com experiência, cada vez ele fica mais exigente. Então, esse médio empresário é o que tem um volume de desafio proporcional maior. Né? Os grandes grupos eles têm mais musculatura, de alguma forma eles vão sair do outro lado, mas esse é o cenário que eu enxergo hoje. Legal. Estava falando... tem uma pergunta aqui do pessoal de casa. Deixa eu abrir aqui. O Giancarlo, ele pergunta aqui, como você mesmo colocou, é mais simples mudar paradigmas e processos em empresas menores.
como acha que pode estimular a inovação em empresas maiores, onde ao mesmo tempo tem-se a necessidade e o desejo de inovação, a necessidade de manter controle de processos em vários níveis? Qual é o nome dele? Giancarlo. Foi um pouco do que a gente falou. As grandes empresas hoje, elas têm, o que a gente fala às vezes, tem um transatlântico, né, em curso, precisa funcionar, não pode mudar, mas a alta gestão ela precisa entender que o movimento importante é de transformação, porque quem não se transforma em pouco tempo vai sofrer algum tipo de crise. O que a gente vem observando na área de saúde são as empresas criando cada vez mais grupos de transformação, não vou chamar nem de inovação, de transformação, que lá dentro tem também inovação, né? Esses grupos às vezes estão como anexo, externo, interno, e com autonomia de observar os problemas de uma visão diferente, né? Respeitando um pouco a cultura da empresa, porque também você não pode mudar de uma hora para outra, porque senão você gera um estresse muito grande e a empresa ela pode sofrer alguns problemas, né? Então, isso é um processo contínuo, né? Você tem que fazer isso ao longo de um ciclo de alguns anos, mudar a cultura de inovação na empresa. Isso, se você olha para outros setores já estão mais acostumados com isso, isso já acontece, né? A área de saúde, ela está passando por esse movimento agora, né? A gente está vendo aí várias iniciativas, várias empresas nesse movimento de health tech, etc., né? Fazendo um comparativo. Quem é mais difícil ainda, e eu vivencio isso, é a área de direito, área legal. Eles vão passar por um processo mais difícil ainda, porque o advogado, por formação e etc., ele tem uma outra forma de pensar. Acho que o médico, de alguma outra forma, o radiologista, etc., ele já é mais um pouco estruturado, ou seja, e isso já é mais conectado com tecnologia, equipamento e etc., né? Então, o grande desafio aqui das grandes é como incorporar isso, também não sendo só um anexo, ela vai ter que incorporar isso. E a decisão ela vai ter que ser da alta gestão, do sócio, do conselho, aquilo tem que ser importante para a empresa, né? E tem que esperar um delta T aí, uns 2, 3 anos, com iniciativas claras de mudança, né? Não só num grupo de inovação, é como eu abordei aqui. Espírito de empreendedorismo, estrutura organizacional ela tem que ser revista, a cultura das pessoas, né? Iniciativas de inovação e medir as ações de inovação. Quando você, é só um grupo de inovação que tem boas ideias. Não, tem que medir. Aquela lista de projetos deu esse tipo de retorno. Isso vai fazer com que gere eco na empresa. Nossa, olha aquele projeto ali, ele deu esse retorno. Aquele outro deu esse retorno. Aí você começa a criar um ciclo positivo de iniciativas, né? Legal. Vou mandar uma pergunta que é mais filosófica mesmo, mas você falou de crescimento exponencial, tudo mais. Você vê hoje na medicina diagnóstica algum indício de que eu posso ter um crescimento exponencial nessa área, mesmo a gente tendo a gente está meio que num momento de transição, porque ninguém sabe como é que vai ser o mercado, pode entrar um velho base care, os planos vão regular de uma maneira diferente, vai controlar a qualidade. Você consegue imaginar um crescimento exponencial nessa área numa época de incerteza que nem a gente vive hoje? Eu vou dar a minha visão como não médico, né? O que é que eu olho hoje? Eu olho o Brasil com a carência de saúde, eu olho a busca de todos esses grupos, pequenos ou médios, por atender uma demanda represada, porque existe de fato demanda, tem um problema de atendimento SUS, tem um problema dos planos de saúde, ou seja, de alguma forma a população ela vai precisar ser mais atendida, a população está envelhecendo, ou seja, você vai ter uma demanda represada e necessária de saúde no país, isso é fato, né? Como é que isso vai ser atendido é que vem a pergunta, né? Como é que isso vai ser atendido? A demanda ela existe, ela vai aumentar e ela é um desafio, né? Ou seja, todo mundo está posicionado de certa forma para isso, né? Se você olha os indicadores econômicos no Brasil, tudo bem, não precisa ser tão otimista, mas eles estão, de certa forma, em ordem, considerando aí as ações. Ou seja, você vai ter uma economia que ela não vai ser péssima, mas ela vai, de alguma forma, se equilibrar, e você vai ter uma demanda de saúde gigantesca. Como é que isso daí vai ser, de certa forma, atendido? Aí, quando a gente olha a tecnologia, vê produção de mão de obra e etc., né? O que é que seria exponencial? Aí todo mundo fala, puta, inteligência artificial, essas coisas. Assim,
eu acho que tudo que existe tecnologia é para poder ajudar. Eu não acredito em nada que seja 100% substituído por software, mesmo sendo uma pessoa de tecnologia. Isso não, eu acho que tudo que for de apoio vai existir, né? Mas a função, alguém assinar o laudo, né? Ou seja, no final dos dias é o que a gente chama de solução híbrida ou collective AI, ou seja, alguma coisa híbrida que, de certa forma, é assistida. Então, o que é que eu acho é que, de certa forma, a inteligência artificial e outras tecnologias vão apoiar muito mais o corpo médico, o corpo de radiologia, as outras iniciativas de tecnologia da empresa para poder acessar mais a população, ou utilizar mais ociosidade dos equipamentos, atender pessoas que não estavam atendidas, tem a telemedicina para poder atender de forma remota pessoas que não estariam atendidas se o CFM aprovar, ou seja, todas as tecnologias elas vão dar mais acesso, ou seja, acesso, eu acho que é uma vertente. Outra vertente vai ser, que é o que chama de apoio para aumento de produtividade. Exemplo, alguém fazer identificação de achado crítico ou identificação de doença no laudo, ou seja, NLP produzindo e apoiando algumas identificações, isso, na verdade, está apoiando a produtividade. Então, tudo que é relacionado a apoio de produtividade, eu acho que tem um crescimento grande, que é exponencial, e tem um de acesso. Isso eu acho que na minha visão hoje no Brasil, seria isso. Aí, numa visão, e aí, sem profundidade médica, quando você olha aí esses grupos de discussão sobre futuro, exponencialidade na área médica, etc., o eixo de discussão sempre é genética, né? Então, eu acho que provavelmente indica que é uma próxima onda de discussão sobre algo que se avalia já o custo de identificação de genoma nos últimos anos, ele caiu exponencialmente, ou seja, a genética tende a ser um eixo de exponencialidade mais a médio e longo prazo, né? Mas, de forma prática, no Brasil, eu acho que tem um espaço exponencial de demanda represada, né? Acesso à saúde de qualidade, né? E para dar mais acesso, tem que existir tecnologia que aumente e habilite e acessore o nosso corpo médico e de alta qualidade a aumentar a produtividade dele, né? Todas as tecnologias que, de certa forma, estiverem relacionadas a isso, é o que eu acredito que ela vai ter um crescimento exponencial no Brasil. O Venço mandou uma pergunta aqui, ele pediu para perguntar como você acha que nós podemos atrair mais profissionais de computação para a saúde, já que ele fala que ele acha que hoje a gente ainda tem falta de talentos na área e como poderia ser isso estimulado. É engraçado isso, porque eu sou de computação e eu não conhecia medicina diagnóstica no detalhe até 5 anos atrás, né? Tipicamente, a pessoa de computação, quando ela é formada, ela está procurando trabalhar, ou vai trabalhar dentro da universidade, academia, etc. Mas os grandes mercados contratam, né? O mercado financeiro, a indústria, varejo, né? Ou seja, você tem grandes mercados que estão hoje... Sendo que, o que é que está acontecendo? Os grandes mercados, eles também, de certa forma, estão já saturados e etc, né? Os mercados de serviço, que eu chamo middle market, que não tem tanta estruturação, que são até aqueles que eu falei, tirando finanças, que é educação, saúde e área legal. Primeiro, um típico cara de TI, ele não consegue trabalhar e atender como ele trabalharia no mercado de saúde. Por quê? Porque o gestor do banco, ele é acostumado a contratar uma empresa de TI, dar os requisitos, já é parte da cultura dele, já trabalham de mainframe há décadas atrás, etc. O mercado de saúde não necessariamente tão maduro com TI assim, mas normalmente tem um HIS lá no hospital e tem uns outros sisteminhas ali, ou seja, não tem uma presença tão grande, né? É bem específico o setor, é muito bem específico o setor. Mas, por incrível que pareça, medicina diagnóstica tem muita computação, né? Você está falando aí de grandes equipamentos que no final do dia são computadores. Esse mix de profissões, essas descobertas, na minha visão, cada mês mais vão acontecer. Por um fator, ou seja, aqui, por exemplo, pegar o Oswaldo que eu conheço e o Igor. Eles programam. Então, no momento que eles iam entrar em computação, eles começaram a descobrir que pessoas de computação que... Então, as coisas vão começar a ir e voltar, né? Ou seja, essa junção das profissões, elas vão começar a aumentar. E as pessoas de computação que
nesse movimento de startups agora, que agora não querem ser mais funcionários do Itaú para ser gerente de desenvolvimento, blá, 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 porque tem o trabalho para ele lá, ele agora vai querer ser um startup com 3, 4 amigos que vai desenvolver coisas novas. E ele não vai desenvolver para o banco, porque o banco tem um nível de maturidade alto, então ele não vai contratar de um startup, até vai. Ele vai começar a olhar para outros mercados. Nessa de outros mercados, saúde é alvo de vários deles. Por quê? Porque é um mercado ainda, na visão de tecnologia, pouco profissionalizado. Então, tem muita oportunidade. Né? Então, eu acho que esses dois movimentos, né, eles são naturais de acontecer. Eu acho que sim, a gente deveria envolver mais, né, porque existe ainda um mercado gigantesco de eficiência. Como eu mostrei, você tem 450 empresas só em medicina diagnóstica, ou seja, que tem alguma coisa relacionada à medicina diagnóstica no Brasil, né, das maiores, mais 170 sem fim lucrativo, a gente está falando aí de 600, 700 empresas, e caberia, no mínimo, o quíntuplo ou 10 vezes mais empresas prestadoras de serviço que desenvolvem coisas relacionadas porque o mercado ainda é muito grande, e o nível de maturidade de todas elas, porque eu conheço de alguma forma as maiores ali, está muito longe do que poderia ser. Está realmente muito longe. Você encontra um ou outro ali que realmente tem um nível de maturidade, de transformação, de inovação, cultura, de desenvolvimento alto, né? Mas a maioria delas é atrasada, né? Ou tem algum outro tipo de dificuldade. Então, acho que é um movimento do mercado de incentivar. E esse movimento que está acontecendo de startup, das pessoas querendo ser mais donas da sua empresa, é que de alguma forma vai forçar elas a buscarem essas oportunidades na lateral do que o emprego clássico do gerente de desenvolvimento de banco, que era o clássico de 15, 20 anos atrás de uma pessoa de TI. Tá? Mais perguntas? Então, estamos um pouquinho adiantados, vamos encerrar hoje. Obrigado, Léo, pela presença, foi muito boa a discussão. Deu para abrir bem a cabeça, principalmente colocou também esses dados da realidade brasileira, que foi uma pesquisa sua, é bem interessante ter essa ideia do mercado, como é que está. Não é algo que é fácil de achar e ter esse tipo de insight. E próximo mês nós teremos mais um GET, vai ser um pouco mais falando sobre legislação, vai ser após a JPR com o Robertson. E queria agradecer a SPR, agradecer o apoio da Pixion com as transmissões. E até o mês que vem, segunda, terça-feira do mês, teremos mais um GET. Obrigado. Obrigado, pessoal.